Se eu te dissesse que existe um lugar no planeta Terra onde você simplesmente não pode ir, você acreditaria? E não é porque é caro, não é porque é difícil, é porque você não tem permissão. E o mais estranho de tudo é que esse lugar não pertence a ninguém. Não tem governo, não tem dono, não tem polícia, mas mesmo assim você não pode entrar. Eu tô falando da Antártida. E hoje eu vou te explicar uma coisa que quase ninguém entende. O motivo real pelo qual você não pode simplesmente pegar um avião e ir para lá não é só por causa do frio, não é só por causa da distância. Na verdade, é muito mais profundo que isso. Existe uma combinação de fatores naturais, históricos e estratégicos que fazem da Antártida o lugar mais protegido do planeta. E quando você entende isso, você começa a perceber que a Antártida não é só um continente, ela é uma decisão da humanidade. Agora deixa eu começar te mostrando uma coisa que vai mudar completamente a forma como você enxerga o mundo. Você já viu um mapa, certo? Aquele mapa tradicional com os continentes organizados. Pois é, aquele mapa mente para você. A maioria dos mapas que a gente vê usa uma projeção chamada Mercator, e essa projeção distorce completamente o tamanho dos continentes, principalmente os que ficam perto dos polos. O resultado é que a Antártida parece só uma faixa branca no final do mapa, pequena, insignificante, mas na realidade, ela é gigantesca. Para você ter uma ideia, a Antártida tem mais de 14 milhões de quilômetros quadrados. Isso é maior que o Brasil. É grande o suficiente para cobrir os Estados Unidos inteiros, mais o México, e ainda sobra espaço. Agora pensa comigo, como que um território desse tamanho não tem dono? Como que ninguém tomou posse disso? Num mundo onde países brigam por tudo, por petróleo, por território, por poder, por que ninguém quis a Antártida? E é aqui que a história começa a ficar interessante. A Antártida não é um país. Ela não tem governo, não tem presidente, não tem população fixa. Ela é governada por um acordo chamado Tratado da Antártida, criado em 1959 e assinado por dezenas de países, incluindo Estados Unidos, Rússia, Brasil e China. E esse tratado diz uma coisa muito simples, mas extremamente poderosa: a Antártida não pertence a ninguém. Simples assim. Agora para pensar na dimensão disso. Num planeta onde tudo tem dono, onde tudo é disputado, onde tudo vira conflito, existe um continente inteiro que ninguém pode possuir. Isso não é normal. Isso é raro na história da humanidade. É como se todos os países do mundo olhassem para a Antártida e dissessem: isso aqui é importante demais para virar disputa. Agora você pode estar pensando: tá, mas se ninguém manda lá, então por que eu não posso ir? E a resposta é simples: porque o acesso é controlado. Você não pode simplesmente comprar uma passagem e ir sozinho. Você precisa ir por expedições autorizadas, normalmente saindo de países como Argentina ou Chile. Ou seja, não é que existe um segurança te barrando, é que o sistema inteiro impede que você vá por conta própria. Mas agora vem a parte mais absurda de todas. Mesmo que não existisse esse tratado, mesmo que ninguém controlasse, você provavelmente não conseguiria chegar lá. Porque a Antártida não é só distante, ela é o ambiente mais extremo do planeta. É o lugar mais frio da Terra, com temperaturas que podem chegar a menos 80 graus. Agora imagina isso: se você fica exposto a esse frio sem proteção, seu corpo começa a falhar em minutos. Seu sangue começa a engrossar, seus órgãos entram em colapso, e em pouco tempo você morre. Mas não para por aí. A Antártida também é o lugar mais seco do planeta, o mais ventoso e o mais alto, em média. Isso acontece porque ela é coberta por uma camada de gelo gigantesca, com mais de 2.000 metros de espessura. 2 quilômetros de gelo. Agora segura essa informação: se esse gelo todo derretesse, o nível do mar subiria cerca de 60 metros. 60 metros. Isso apagaria praticamente todas as cidades costeiras do planeta. Rio de Janeiro desapareceria, Nova York desapareceria, Fortaleza teria grande parte do seu território alagado. Ou seja, a Antártida não é só um continente, ela é um regulador do planeta inteiro. Mexer nela é mexer no equilíbrio da Terra. E como se isso não fosse suficiente, existe uma barreira natural que protege a Antártida. Uma barreira que quase ninguém conhece, mas que é simplesmente absurda: a corrente circumpolar antártica. Essa corrente é única no mundo, ela gira ao redor da Antártida sem parar, como um escudo. Ela transporta mais água do que centenas de rios Amazonas juntos e impede que águas quentes cheguem ao continente. O resultado é que a Antártida permanece congelada, isolada, intocada. E para piorar ainda mais, para chegar lá você precisa atravessar a passagem de Drake, um dos lugares mais perigosos do oceano, com ondas gigantes, tempestades constantes e um histórico de centenas de naufrágios.
É como se a Antártida tivesse sido naturalmente protegida por um sistema de defesa, um muro de gelo e um oceano assassino ao redor. Agora deixa eu te mostrar algo que vai te fazer entender o nível real disso. Na história, 2 exploradores tentaram chegar ao Polo Sul, Robert Scott e Roald Amundsen. Os dois tinham o mesmo objetivo, ser o primeiro a chegar. Amundsen chegou primeiro, com planejamento perfeito, estratégia e uso de cães de trenó, e voltou vivo. Scott chegou depois, cansado, sem preparo suficiente, e morreu no caminho de volta. Isso mostra uma coisa muito clara: a Antártida não perdoa erro. Não é só coragem, é sobrevivência extrema. E agora a gente chega no ponto mais importante de todos, o verdadeiro motivo pelo qual a Antártida é protegida. Não é só o perigo, não é só o frio, é porque ela é importante demais. A Antártida funciona como um laboratório natural. O gelo guarda bolhas de ar de milhares de anos atrás, permitindo que cientistas estudem o clima da Terra, entendam mudanças climáticas e prevejam o futuro do planeta. É como se fosse um arquivo vivo da história da Terra. E não é só isso. Debaixo do gelo existem mais de 400 lagos subterrâneos com formas de vida que nunca tiveram contato com o mundo externo. Organismos únicos, que podem ajudar a entender a vida em outros planetas. Inclusive, a NASA usa a Antártida como base de treinamento para missões a Marte, porque as condições lá são tão extremas que se parecem com outro planeta. E tem mais um ponto: antes do tratado, vários países queriam a Antártida. Se fosse liberado explorar mineração, recursos naturais e turismo em massa, isso poderia facilmente virar uma guerra global. Então o que a humanidade fez? Tomou uma decisão rara: decidiu não explorar. Decidiu preservar. E aqui está a verdade que pouca gente entende: a Antártida não é proibida, ela é protegida. E isso muda tudo. Porque pela primeira vez na história, a humanidade olhou para um território gigantesco e disse: isso aqui não é para a gente explorar, isso aqui é importante demais. Então agora eu quero te fazer uma pergunta: e se existissem mais Antártidas no mundo? Lugares que a gente escolhe preservar antes de destruir? Porque a Antártida prova uma coisa: a gente só protege quando o risco é grande demais para ignorar. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, se você gosta de entender o mundo de forma simples, mas profunda, se inscreve no canal, curte esse vídeo e comenta aqui embaixo "eu não sabia disso", porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas. E no próximo vídeo, eu posso te mostrar outro lugar que parece comum, mas esconde um segredo gigantesco.